Pessoal, vamos entrar agora no tópico 1.2, um pouco de história sobre a felicidade. Aí convir que esse tópico seria extremamente grande, uma vez que a gente teria que remontar o que é felicidade desde o tempo da pré-história. Pensa comigo, para o homem pré-histórico, felicidade seria ter um abrigo, ter uma caverna para se abrigar em dia de chuva, durante o calor do dia, do sol, se proteger um pouco contra os animais ferozes, né? Animais enormes que poderiam facilmente abater o ser humano. E eles começaram a se reunir em famílias, em bandos. Então, felicidade para ele era estar protegido. Mas imagine que isso mudou no contexto social, no contexto geográfico, em toda a história da humanidade. A gente vai dar uma pincelada sobre esse tema, mas já adiantando, advertindo que seria um tema extremamente grande, tá? Vamos lá, na visão histórica é difícil fazer um aparato do que toda a humanidade viu como felicidade ao longo do tempo. Isso varia de cultura, de região, de costumes, de etnia e também como algo pessoal de cada indivíduo. Imagine ao longo da história, você chega num período medieval onde haviam guerras bastante sanguinárias, armas tipo espada, equipamentos de proteção como escudo, e o combate era corpo a corpo. Como é que as comunidades, como é que as colônias agrícolas viviam? Evidentemente com o temor de serem invadidas, de serem tomadas por malfeitores, por exércitos inimigos. Então, com certeza, a felicidade desta época se resumia praticamente em você não estar em período de guerra. Então, puxa vida, só o fato de você passar um ano sem guerra, a pessoa se sentia feliz. No contexto de hoje, isso é totalmente diferente. Em regiões remotas, felicidade era estar agasalhado. Imagine no Polo Norte, no Polo Sul, os esquimós. Se você está protegido contra o frio de 30 graus abaixo de zero, você já se dá por feliz, entendeu? Vamos dar continuidade aqui. Inclusive temas como felicidade não são tão abordados pela história. Ao menos não de forma tão direta. Portanto, como estamos no Ocidente, vamos entender minimamente como foram os processos históricos e, de um modo geral, compreender como esses processos influenciaram na visão de mundo no Ocidente, desde a antiguidade até o século XXI. Por que eu quero me deter no Ocidente? Que é onde nós vivemos e que seria muito amplo eu falar da felicidade do ponto de vista histórico, abarcando toda a história da humanidade e toda a Terra. Né? Seria um curso só sobre isso. E que não é objetivo. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo nesse curso para você se encontrar dentro desse tema. Isso é uma passagem, uma pincelada sobre a felicidade no contexto histórico, ok? Principais influências. As principais influências dadas na visão de mundo ocidental vieram através da religião. A primeira pela ideia de idade de ouro e a segunda uma visão cristã de paraíso. Para quem não sabe, né, muita gente pode ser católico, independente da sua religião, viu? Eu já vou logo adiantando que esse curso não está focado em nenhuma religião, mas que é sabido por todos que a religião cristã do cunho católico foi aquela que mais exerceu influência sobre a humanidade. Houve um período na história que a igreja se fundiu com o Estado. Os reis pediam bênção ao Papa, aos bispos.
Havia a questão de indulgência, sem querer entrar na crítica da Igreja Católica. Não me entenda mal, aqui não tem objetivo nenhum dessa natureza, criticar nenhuma religião, criticar qualquer que seja a sua religião. Longe de mim, eu estou falando do ponto de vista histórico, e se você pegar qualquer livro de história geral, você vai ler isso, tá certo? Não é apologia ao catolicismo ou qualquer que seja a religião. Todo mundo minimamente culto, que fez até um certo grau de escolaridade, sabe que houve o período das cruzadas, onde as pessoas eram caçadas por não proferirem a religião católica, por não seguirem. Se havia qualquer manifestação diferente daquilo que a Igreja Católica preconizava como normal, as pessoas podiam até ser queimadas em fogueiras. Mulheres eram queimadas em fogueiras por serem declaradas bruxas. Ou seja, um simples chá medicinal que você fazia, como aqui em casa tem chá mate, chá de erva doce, chá de camomila, por você manipular elementos da natureza como folhas, como raízes, você podia ser taxado de herege, de pagão, de pagã, de bruxa e ser queimado. E a Igreja Católica saía à caça dessas pessoas. Inclusive bastava um boato. Era uma coisa absurda. Se tivesse um boato numa cidade que alguém cultuava outros deuses, ou que manipulava poções na sua casa, alquimia, por exemplo, para cura de doenças, podia ser taxada de bruxa e era queimada na fogueira. Por isso houve um período negro da história, no período medieval, chamado de As Cruzadas. Era o exército comandado pela Igreja Católica. Por favor, não se escandalize, você que é católico, tá? Mas o objetivo aqui não é esse. É trazer história. Imagine a infelicidade deste povo. Quando tinha um ente querido queimado numa fogueira porque era considerado pagão. Só para você entender. Devia ser algo inexplicável, ok? Idade de Ouro. A Idade de Ouro teria sido tirada dos humanos pelos deuses pagãos que ficaram com ciúmes da humanidade, enquanto o paraíso, na visão cristã, teria sido terminado pelo pecado original causado por Adão e Eva, ao comerem do fruto do bem e do mal. A partir disso, a felicidade plena e sem sofrimento seria alcançada somente em uma visão após a morte. Foi mais uma deturpação da palavra de Deus contida em Gênesis. Enquanto que os gregos cultuavam deuses, deuses da natureza, deuses, o deus do mar, o deus do amor, o deus do fogo, o deus do ar, o deus da terra, o deus da natureza, eram cultuados pelos gregos. Pelos romanos havia uma mistura de religiões pagãs. Todo mundo conhece, até pelo conhecimento natural, né? De passar em filmes como A Paixão de Cristo, que Jesus era um judeu, que foi perseguido pelo imperador de Roma, que mandou matar as crianças até 2 anos, porque ele ouviu falar dos seus profetas pagãos, que Deus seria encarnado numa criança, e por precaução ele mandou matar, exterminar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Você já imaginou um período mais negro do que esse da história? Que antes do pecado original de Adão e Eva,
O homem vivia num paraíso chamado Éden. Inclusive existe essa palavra até hoje. E que ninguém esperasse a felicidade enquanto estivesse vivo. Eu analisando, eu estudando esse tema, estão nos escritos dos filósofos Platão, Aristóteles, Sócrates, Epicuro, que o homem contemplava a natureza e dali ele encontrava a felicidade, contemplava o mar, contemplava as árvores. Por quê? Porque a vida terrena, dentro do contexto cristão, dizia que a felicidade era só após a morte. Então o homem se contentava com a pobreza e com a infelicidade enquanto vivo. Ele se contentava com esse estado de infelicidade, de total carência de bens materiais, do bem viver, vamos dizer, como hoje. Nós temos conforto, nós temos casa, nós temos alimentos. Sem falar daquelas pessoas que vivem em extrema pobreza, ok? A gente está dando uma pincelada na história. A história do homem tem aqui um quadro de Michelangelo, né? Quando Adão conheceu o pecado através de Eva, que ofereceu a ele o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, chamado o fruto proibido. Deus se separou de Adão. Esse quadro retrata Adão querendo se aproximar de Deus, sem poder. Ele deixou de ver a face de Deus. Isso foi retratado em vários filmes. Todo mundo já deve ter visto isso um pouco, tá?